Olá! É uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês na sexta edição do Prêmio Profissionais da Música, trazendo o workshop Captação de Áudio no Piano Acústico. Para começar, vamos introduzir alguns breves conceitos antes de iniciar a prática da captação. Vamos lá? Etapas do registro fonográfico. Então, quando nós vamos gravar uma música, então nós temos três momentos fundamentais aí do processo. O primeiro é a captação, o segundo é a edição e o terceiro é a difusão. Geralmente, a gente sempre grava no intuito de difundir uma música, colocar para veiculação, e hoje em dia nas redes sociais, nas plataformas de streaming, é muito mais recorrente. Mas existem casos onde a gravação é feita simplesmente para documentação, sem o intuito de difundi-la. Isso é comum também, mas a gente vai trazer aqui a difusão, porque a grande maioria das intenções que nós temos para captar um registro sonoro é justamente com vistas à difusão. E o nosso workshop vai focar na captação, trazendo aqui para vocês alguns princípios e ideias para nortear esse processo tão importante que é a fase de captação do áudio. A captação não é uma ciência exata. Precisamos testar posições de microfones, gravar e ouvir. Quanto melhor a captação, menor a necessidade de ajustes e do uso de filtros na edição. A qualidade dos equipamentos é importante. Também para destacar que a qualidade da captação não diz respeito somente aos equipamentos, mas principalmente à concepção sonora dos músicos e ou do produtor do estúdio. Isso é muito importante, pessoal. Então a captação não é apenas um trabalho técnico de você ligar e posicionar microfones e deixar eles gravando. A gente também tem que saber o estilo musical que a gente pretende gravar, que isso influencia diretamente as técnicas de captação, o tipo de masterização e mixagem que a gente vai fazer. Gêneros e estilos musicais têm sonoridades únicas e, consequentemente, suas técnicas respectivas de captação. Então aqui tem um exemplo para vocês, que é uma edição final de estúdio de uma música do Zeca Pagodinho, Não Há Mais Jeito, de um álbum dele publicado dentro de um CD. E depois temos aqui uma edição final de estúdio de Eupídio Pereira, Dança Brasileira número 1, uma peça que eu gravei, para vocês verem como é que é a diferença, o próprio gráfico da onda de captação mostra. O que acontece com a música popular em geral, como no caso do Zeca Pagodinho? A gente tem essa normalização ou compressão do áudio. São duas técnicas que a gente tem para nivelar a dinâmica, que a gente chama de intensidade, que o pessoal da física chama de altura, mas a gente vai tratar aqui com conceitos musicais mesmo. Volume, intensidade, certo? Então, o que vocês podem perceber? Na música popular é preferível que toda a gravação fique no mesmo plano de dinâmica, de intensidade. Já na música, vamos dizer, de concerto, ou na música popular instrumental, isso também ocorre muito, é interessante a gente manter as diferenças de intensidade ao longo da gravação. Então a gente percebe aqui claramente, nessa gravação do Eupídio Pereira, que a gente tem uma parte aqui no meio, mais ou menos lá para os 2/3 da peça, que a gente tem um grande aumento de dinâmica, que é uma parte que vai ter um fortíssimo, depois vai decrescer. A gente tem um crescendo progressivo e a gravação precisa manter a fidelidade a essa diferença de dinâmica. Então é uma das questões que de cara já mostram como é diferente a gente gravar música dependendo do estilo, do gênero, do tipo de produção musical que a gente vai trabalhar. E no caso do piano, como boa parte do seu repertório é de música de concerto, quando não de música popular instrumental, também o choro, então a gente tem que captar o áudio do piano com isso em mente. A gente precisa manter as diferenças de dinâmica, e não só dentro de, vamos dizer, uma gravação em si, mas entre um ciclo de gravações. Vamos supor que eu vou gravar 10 músicas para piano. Então eu preciso manter a calibração e a regulagem de áudio dentro desse mesmo patamar, certo? Então é muito importante aí a gente atentar para isso. Nós vamos trabalhar posteriormente aqui no nosso workshop. Outros detalhes aí também com relação à própria prática do músico em uma situação de estúdio. A situação de estúdio é bem diferente da realidade do palco. Quanto mais natural for a interpretação, melhor será a captação. Então, o músico precisa ficar à vontade.
Gravar várias vezes gera mais material para editar. Então, é interessante o que? A gente gravar várias vezes, às vezes a mesma peça inteira, em vez de ficar gravando trechinhos e parando, grava um trechinho e para, porque tira a naturalidade da interpretação como um todo. Às vezes é melhor você gravar 10 vezes tocando a peça inteira do que sair fragmentando. Depois você pode ver o que tem de trechos que você gostaria que tivessem na interpretação e vai cortando e colando. O fato é, uma questão fundamental, toda edição sonora gera uma interpretação que nunca existiu, idealizada. Porque você vai cortar, você vai editar, nunca vai ser uma interpretação real. Ela é uma coxa de retalhos de várias interpretações que a gente faz. Isso é interessante a gente refletir sobre isso. E aí nós temos o que eu diria que é o único erro do processo de captação de áudio, que é estourar a intensidade ou volume da onda. O que acontece? Quando nós temos aqui esse formato da onda representado em um programa de áudio, naturalmente, nós temos aqui o eixo Y, que é a intensidade, pelo eixo X, que é o tempo. Então nós temos aqui a onda sonora desenhada e o sinal digital, que ele na verdade converte essa onda analógica para esses pequenos pontos aqui. E é mais um detalhe para vocês entenderem a diferença do analógico para o digital. O analógico é o processo de captação de áudio que você capta a onda exatamente como ela acontece na sua propagação no ar. E o digital é sempre uma aproximação dessa onda. Por mais que seja imensa a resolução que a gente utilizar dentro do conversão analógico-digital, nunca vai ser uma onda perfeitamente fidedigna à onda analógica, que, por exemplo, a gente tem a onda analógica no fonógrafo, né, nos cilindros, no LP, que os sulcos são gravados lá para a agulha ir percorrendo os sulcos do disco. São ondas, exemplos de captação analógica. O problema dos processos analógicos é que tem muita interferência sonora, né? O disco tem o barulhinho da agulha, a fita cassete tem um agudo que fica, né? Então, a onda digital ela permite a gente passar filtro, a gente consegue eliminar esses ruídos, mas ela tem essa limitação. Ela nunca vai ser tão perfeita quanto a onda analógica, certo? E o que acontece no estouro? É quando a intensidade do sinal que entra ela excede o limite de registro do arquivo ou, né, do processo que está sendo utilizado para captar o áudio. O que acontece então? Aqui a gente tem um exemplo de uma onda que a intensidade dela ela foi acima da capacidade de captação do limite do sistema. E aí o que acontece? Um estouro. Aí o que o programa vai fazer, ou o equipamento, ele vai produzir essa reta aqui, ao invés de seguir a onda naturalmente, né? Depois segue dentro das captações, né, do nível de captação natural do equipamento. Então isso é muito importante. Como que a gente resolve isso na hora de calibrar ou de regular o nosso equipamento? A gente vai tocar a parte mais forte no piano possível de todo o repertório que a gente vai gravar e a gente vai medir. A gente grava e tem que observar se esse fortíssimo não vai estourar a captação de áudio. A gente tem que se basear pela dinâmica mais forte para poder evitar que esse estouro aconteça, certo? Então agora, do que nós vamos precisar para esse processo de captação? Recomendado primeiro, computador com programa para edição sonora. Eu sugiro para vocês programas livres, já temos programas livres que fazem um trabalho de edição profissional. Nós temos o Audacity, o mais famoso, e temos também o Ocenáudio, que é inclusive um programa brasileiro desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, que é interessante a gente experimentar ele também para usar. Creio que já tem recursos para gravar multitrilhas, então vai ser interessante a gente utilizar ele nessa nossa experiência. Interface de áudio USB. Essa interface é opcional, porque eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como vocês podem ligar um microfone no computador que não precisa de uma interface de áudio. São microfones que já vêm com a saída USB. Microfones dinâmicos e ou condensadores, aí vai depender da situação que vocês queiram fazer. A gente vai mostrar para vocês exemplos tanto com dinâmico quanto com condensador e vocês escolhem depois a critério das necessidades do espaço acústico que vocês têm à disposição para fazer a captação de vocês. Cabos de áudio apropriados, como vocês sabem, vários microfones usam aquela entrada que a gente chama XLR, que são 3 furinhos em uma distância de um triângulo. E temos também pedestais de microfone, importantes também para a gente poder captar
E os pedestais é interessante que sejam bem flexíveis, né, que tenham um tripé mais fixo, né? Existem vários modelos de pedestais de microfone, tem alguns que deixam muito a desejar, inclusive. Tipos de microfones, fundamental para a gente entender para a utilização no processo de captação. Nós temos os microfones dinâmicos e nós temos os condensadores. Os dinâmicos são disparados os mais utilizados, seja para eventos mais simples, como você fazer um karaokê, você gravar de forma informal, assim, né? Uma pessoa que não tem essa necessidade de estar usando um microfone profissional. Então, o dinâmico é o mais utilizado. Ele não precisa de alimentação, basta você plugar ele em alguma entrada de microfone do equipamento. E o condensador já é mais de uso profissional. É um tipo de microfone que tem uma captação muito mais sensível. Ela tem um conversor que ela capta as ondas sonoras e converte, né, através de sinais, né, elétricos. Então ele precisa do quê? Phantom Power, que é um tipo de alimentação paralela. E esse Phantom Power é de 48 volts. Daí a importância de ter uma interface externa. A interface externa você tem que ter uma mesinha de som, por exemplo, que tem ali a tecla Phantom Power. Você liga ela para ligar essa alimentação. E aí esse é o tipo de entrada que você liga os microfones condensadores, certo? Todo microfone condensador precisa de ter essa alimentação externa. Vou mostrar também para vocês um exemplo de microfone condensador que ele funciona pela alimentação da entrada USB. Temos agora outro aspecto fundamental dos microfones, que é a direcionalidade da sua captação. Aqui nós temos dois exemplos, uma ilustração que eu achei bastante interessante, né, nos manuais dos microfones Shure. Temos aqui o cardioide, que ele especialista em captar a parte frontal do microfone. Aqui vocês têm uma ilustração em 3D para vocês verem como ele pode captar. Então esse tipo de microfone é interessante para quê? Para voz, que aí você capta aqui e não precisa captar atrás. E temos o bidirecional, que é esse que tem dois diafragmas que vai captar tanto na frente quanto atrás. Existem outras formas de captação, muitas. Temos aqui o omnidirecional, que ele capta 360 graus. Temos aí o subcardioide, que ele ainda tem uma certa limitação para captar a parte de trás, mas capta especialmente na frente. O cardioide, que é especializado em captar sons na frente do microfone. Supercardioide, que ele vai ficando mais estreito, mas ao mesmo tempo vai abrindo também uma brecha traseira. O hipercardioide acentua mais ainda. E aí nós chegamos no bidirecional, que ele capta na frente e atrás e não capta as laterais. E esse aqui é o chamado shotgun, é aquele microfone que eles utilizam para gravar em estúdios de audiovisual, para gravar, por exemplo, jornais, que ele é um microfone longo assim, que ele tem, a intenção dele é captar diretamente ali só a voz e eliminar todo o ruído que vem de som paralelo. Ele é especial para você captar da forma mais direcional possível, certo? E também é importante, já que nós vamos fazer a captação no piano acústico, a gente conhecer um pouco da construção do instrumento. Então nós temos aqui um piano acústico, uma ilustração aí traduzida de vários termos associados às partes do piano. E o que é importante a gente saber? Primeiro aqui, ó, no piano de cauda, vocês vão ver que nós temos aí as cordas graves, elas são posicionadas nessa direção, e aqui as cordas agudas assim, cruzando com as graves. E o que acontece? Qual que é a parte do piano responsável por amplificar naturalmente a potência do instrumento? É o que a gente chama de tábua harmônica. Então a tábua harmônica é o que vai amplificar, ela vai fazer uma ressonância com os sons da corda do instrumento e vai amplificar o som para o espaço onde o piano está inserido. Então essa tábua que é responsável pela propagação sonora do instrumento, né? E na hora de captar, a gente vai buscar uma aproximação, seja com as cordas, seja com a tábua harmônica, e a gente vai discutir as várias possibilidades, porque tem N variáveis aí que vão afetar. No final das contas, o que vai definir isso aí? É o nosso ouvido. Nós vamos captar, vamos gravar e ó, ficou bom esse posicionamento de microfones? Não ficou muito bom. O que tem? Tem muito grave. Então vamos chegar o microfone para cá, um pouco mais longe das cordas graves. Vamos afastar para cima, vamos afastar para o lado. Enfim, aí é um trabalho empírico de posicionar os microfones, gravar e ouvir. Nós vamos chegar lá ainda. E no piano de armário, caso vocês queiram captar também, nós temos no corpo do piano de armário, a grande diferença é também conhecido como piano vertical. Por quê? Porque a tábua harmônica dele fica na posição vertical. Da mesma forma, temos aqui
as pontes das cordas graves, que fica cruzada assim, e a ponte das cordas agudas. Então nós temos aí em forma de X aqui, e atrás temos a tábua harmônica que vai ressoar junto com as cordas do instrumento. Inclusive ela tem esse formato de arco, como se fosse uma harpa, justamente para que a gente tenha vários modos de vibração. O pessoal que estuda acústica na física vai saber. E essa tábua seja capaz de ressoar com todas as frequências das cordas do instrumento, certo? Então aqui, ilustrando para vocês, ó, só para ficar mais claro, o que é mais importante para a gente ter em mente na captação? É buscar a tábua harmônica, ver se a gente está captando ela bem. Tem várias formas de posicionar o microfone, mas a alma do piano é a tábua harmônica. Outras variáveis que podem afetar o processo de captação. Posicionamento dos microfones, seja a distância ou seja o ângulo. A gente vai ver isso de uma forma mais prática daqui a pouco. Características acústicas da sala ou do ambiente, aí que é o grande segredo. Eu não tenho como saber qual é o ambiente que vocês têm disponíveis para o piano acústico que vocês pretendem captar. Então o que a gente vai fazer aqui é uma série de exemplos para que vocês possam refletir e aplicar no local que vocês vão captar. Se for uma grande sala de teatro, por exemplo, ou for uma sala pequena, ou for mesmo um estúdio residencial dentro da casa, que é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vai testar várias formas de como essa interação do instrumento com o ambiente vai fazer diferença no processo final de captação. Outras questões aí que também vão fugir naturalmente da nossa alçada, que são variações de temperatura, umidade e pressão atmosférica. Como nós estamos aqui no Maranhão, temperatura alta e alta umidade. Isso afeta não só a propagação das ondas, mas o próprio instrumento em si. Num lugar mais seco, o piano vai reagir de outra forma. Inclusive até danoso para a tábua harmônica ficar em um local por muito tempo com uma umidade baixa, porque a madeira precisa de ter um certo nível de umidade para se manter, certo? Então essas questões também é importante a gente saber que também são variáveis que afetam a qualidade sonora. E aqui nós vamos esboçar para vocês um breve método de captação. Então primeiro nós vamos começar pelo posicionamento dos microfones, depois vamos fazer a regulagem e calibragem. Interessante vocês regularem. Aí vocês vão, já ligam no programa de áudio, gravam um pouquinho, e aí, ficou bom? Não? Então vamos reposicionar. Esse teste pode demorar um pouquinho, mas é fundamental que ele fique dentro do que nós esperamos em termos de captação e também se preocupar com a questão de não estourar o áudio. Depois, nós vamos ter aí o processo de gravação e captação, ou seja, valendo já, e também sempre em paralelo com a audição e análise. Nós vamos gravar a peça, depois a gente vai ouvir. Aí o que acontece dessa gravação e audição? A gente tem que estar sempre gravando e ouvindo. Se tiver ruim, voltamos para a fase de gravação e captação. Se tiver bom, essa faixa já vai para a parte de edição, certo? Então, esse é um método assim, mais elementar possível que a gente vai ter para se basear na captação de áudio no piano acústico. Então, vamos lá então nesse trabalho? Agora é a parte prática. Dos microfones que nós temos à nossa disposição, temos dois Shure SM57, esse microfone aqui, dinâmico, cardioide. É um excelente microfone para captar instrumentos musicais. A maioria dos estúdios tem vários desses microfones à disposição. Não é um microfone barato, porém é interessante caso vocês queiram investir, que é um equipamento excelente e vai durar por um bom tempo. Do microfone condensador, nós vamos utilizar o B1 da Behringer. Algumas pessoas não recomendam a marca Behringer, mas nunca tive problemas em utilizar, gostei da qualidade desse microfone. Ele é um microfone condensador bidirecional. Aqui nós temos a interface de áudio que vamos utilizar para captar e ligar os microfones. Vou utilizar uma M-Audio M-Track Plus, saiu de linha já, mas é uma boa interface. Os produtos da M-Audio têm alta qualidade, mas também o custo-benefício não é interessante porque são produtos caros, né? Hoje vocês vão ter uma placa substituindo essa no mercado. É uma placa excelente, a captação dela, a qualidade é ótima. Tem a primeira entrada, tem um Phantom Power para eu ligar um microfone condensador, também tem a entrada para eu ligar um microfone dinâmico, guitarra, teclado. Tem várias opções que eu tenho aqui, por exemplo, um fone de ouvido, eu posso mudar o áudio para o fone ou para o computador, ou dividir o áudio entre as duas fontes. Então é uma placa muito interessante, principalmente pelo fato de que ela funciona totalmente com
a energia do USB do computador, ou seja, eu não preciso de uma alimentação externa para ela, uma fonte que eu tenho que ligar na tomada. Então isso é muito interessante, inclusive pela questão da portabilidade, se vocês quiserem levar esse equipamento para algum lugar para fazer uma gravação e vou ter um estúdio portátil. Caso vocês não queiram ter uma interface de áudio, eu vou recomendar para vocês esse cabo aqui que é o XLR USB. O que eu posso fazer? Eu posso ligar aqui, por exemplo, o microfone da Shure, que ele tem a saída XLR, e conecto ele aqui e esse USB ele faz o papel de uma placa de som. Coloco ele no computador, vai passar diretamente o áudio do microfone para o computador. Então interessante aí, sem a necessidade da interface. Caso vocês queiram um microfone condensador, então eu vou recomendar para vocês o C1 USB da Behringer também, que ele tem uma saída USB e funciona da mesma maneira. É um microfone bidirecional condensador, ele acende a luzinha aqui quando você liga ele e se alimenta automaticamente da entrada USB e passa a captação sonora para o programa do computador. E por fim, vou recomendar também esse microfone lapela, que é o Boya B1M3. E ele é interessante justamente porque eu posso utilizar ele na questão de fazer gravações com voz e também posso usar ele no piano. Tem um colega, o Francis Vilela, que faz isso. Ele liga o microfone no computador e coloca ele dentro do piano em algum lugar que a captação fica interessante. No caso, ele é uma saída USB-C. É interessante para vocês, se forem comprar, adquirir esse adaptador aqui de USB-C para USB-A, que é o padrão que nós temos da indústria do USB mais comum, certo? Então vamos agora à nossa experiência de captação. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês o espaço que eu tenho à disposição para a gente fazer esse workshop. É uma sala de uma residência, uma sala tamanho razoável, onde eu tenho uns instrumentos musicais, tenho um sofá também, algumas janelas aqui que tem uma fresta, né, tipo uma veneziana, e o som vaza através delas. A gente tem que ter consciência disso na hora de configurar os microfones. Aqui nós temos o piano de armário, do lado um piano digital, e no caso a gente não vai trabalhar com eles porque a captação do piano digital é muito mais simples, né? Caso vocês apenas queiram captar ele através da entrada P10. E aqui nós temos o piano de cauda. Para captação primeiro no piano de armário, dei uma olhada, eu tirei a parte de baixo do piano, a tampa inferior, e aqui, como vocês podem ver, nós temos as cordas. No caso, temos o grupo de cordas grave e o grupo de cordas agudas. Eu vou colocar um microfone direcional voltado para cada um desse grupo de cordas. Outra possibilidade que eu posso fazer é simplesmente abrir essa parte do piano e tem aqui uma alavanca que eu posso apoiar e deixar essa parte de cima aberta. Eu posso colocar um microfone aqui também e testar a captação para ver se é interessante. Outra questão que funciona muito bem, como o piano vertical ele é encostado na parede e a tábua harmônica é vertical, eu posso colocar também um microfone aqui atrás dele, que vai poder captar o som também. Finalizado o posicionamento dos microfones, eu vou mostrar para vocês como ficou. Um dos microfones dinâmicos ficou apontado para a barra que segura as cordas agudas, enquanto o outro microfone dinâmico ficou apontado aí para a ponte das cordas graves. Então esses microfones vão pegar o instrumento de perto, ou seja, vão ficar com um som mais, entre aspas, seco, vão ficar com um som mais brilhante, inclusive. São metáforas que a gente utiliza para trabalhar o ensino do instrumento, inclusive. Todos têm uma razão de existir. Aqui nós temos um microfone condensador que vai captar as ressonâncias do instrumento e como que ele vai reverberar nessa pequena sala que nós temos aqui. Então depois a captação vem toda aqui para a mesinha da interface. Aí como vocês podem ver, esse primeiro microfone aqui eu liguei o Phantom Power, então é um microfone condensador, e os outros dois microfones dinâmicos eu liguei no segundo canal. Eu só tenho dois canais aqui para utilizar, e aqui no computador eu vvou utilizar o Ocenáudio, um programa de edição de áudio gratuito e 100% brasileiro, desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então vamos agora à nossa calibragem. Oi, agora do computador que nós vamos utilizar para o nosso workshop,
Vocês devem estar me ouvindo graças aos microfones que estão captando a minha voz. Vou compartilhar com vocês a tela do Oceanaudio, dividindo a interface do computador, para que vocês possam observar os níveis de captação que estão aí logo à direita do seu visor. Esse canal à esquerda é o microfone condensador, aquele que tem a captação mais sensível, enquanto o canal da direita é dos dois microfones dinâmicos combinados. Como eu só tenho dois canais e a mesinha só me oferece dois canais, são eles que estão passando e a gente vai ter que misturar, não vai ter jeito, né? Então, vou tocar aqui algumas peças para vocês, uns trechos na verdade, para que a gente possa experimentar para ver se o áudio está estourando ou não. Caso esteja, a gente tem que regular tanto na mesinha quanto no computador. Nós temos duas possibilidades aí de regular o nível de captação de entrada de áudio, certo? Então eu vou ligar para vocês o Oceanaudio aqui, gravando, para que a gente possa fazer essa experiência. O piano não está afinado assim, né? Infelizmente eu não tive como afinar ele logo, né? Chamar um afinador. Tem alguns detalhes que vão sair, como sons da mecânica, como a gente levantar e tirar o pedal, mas o importante é ficar a essência da sonoridade. Vocês notam que o último acorde que eu fiz foi bem pianinho e principalmente o microfone condensador que vai captar essa ressonância desse acorde, que vai tomar conta do espaço, e aí a gente pode depois, na fase de edição, medir se a gente vai querer ouvir o som do piano mais brilhante, ou seja, mais próximo, com mais agudos, né, com os harmônicos agudos mais evidentes, ou então ouvir mais a reverberação, que os sons vão se misturando, né, e aí vai ficar aquele som mais, vamos dizer assim, molhado, que a gente chama na música. A gente utiliza metáforas para se referir a características do som, né, isso aí é uma convenção estabelecido historicamente, a gente na música usa, mas obviamente isso não é de forma subjetiva. Todo músico que, se você falar para ele, faz um som brilhante, o que é um som escuro, eles vão saber distinguir esse tipo de sonoridade, certo? Então é isso, a gente utiliza essas palavras. No caso, agora a gente vai observar o que foi gravado e ver o resultado sonoro na edição. Vamos dar uma olhadinha?
gostado aí da nossa experimentação de repertório. Peças variadas vão exigir níveis de captação diferenciados para que a gente possa destacar os elementos mais importantes para cada estilo de interpretação, estilo de época, certo? Então vamos agora ao piano de cauda, vamos fazer um pouco dessa experimentação e vou mostrar para vocês como está a nossa configuração de microfones. Pois bem, de forma semelhante ao que fizemos com o piano de armário, colocamos um dos microfones dinâmicos para captar as cordas agudas e o outro microfone dinâmico para captar as cordas graves, cada um aí na sua ponte, a ponte grave e a ponte aguda, como nós vimos lá. Temos a opção também no piano de cauda de aumentar aqui a posição da tampa para que ela fique mais alta. Mas considerando o tamanho da nossa sala, que é pequeno, vai ficar um instrumento muito potente para um espaço pequeno. Então é interessante deixar ele dessa forma, assim, com a tampa mais baixa mesmo, como se fosse música de câmara. Geralmente se usa o piano assim. E aqui nós colocamos um microfone condensador para que ele possa captar os harmônicos e a ressonância do pedal. Aqui o computador, nós vamos dar uma olhadinha aqui como ficou a configuração. Semelhante, né? Como nós indicamos no piano de armário. Colocamos também aqui um microfone condensador com Phantom Power ligado. Aqui as regulagens de volume, intensidade de cada canal. Os dois microfones dinâmicos conectados aqui. E nós aqui com o programa Ocean Audio. Vamos então à nossa experimentação.
captação no piano acústico é um tema muito profundo, a gente poderia fazer inúmeros exemplos aqui de tentativa e erro, de posicionamento de microfones, de testes de captação, mas eu acredito que vocês já pegaram o espírito, né? Daria para a gente estender isso para uma disciplina ou até mesmo um curso de formação profissional. Quero muito agradecer ao Gustavo Vasconcelos por esse fantástico evento aí que é o Prêmio Profissionais da Música, que a gente consegue conhecer pessoas com um trabalho incrível em todo o país, que essas pessoas infelizmente não estão com os holofotes da mídia e não têm um devido reconhecimento e respeito que elas merecem pela sua qualidade como profissionais da cadeia produtiva da música. Agradeço ter feito parte desse evento, eu espero colaborar nas próximas edições, contem comigo e espero que tenha sido muito útil para vocês esse nosso momento aqui. Muito obrigado e até a próxima!